Olá, boa noite. Nós vamos iniciar hoje Ruth capítulo 3, penúltimo capítulo do livro de Ruth. E é uma live bem curtinha hoje, mas que a gente continua vendo a graça do Senhor, continua vendo dentre todas as entrelinhas que às vezes passa de, né, batido aos nossos olhos, como o Senhor age e como Ele está presente em tudo aquilo, de todos aqueles que têm um coração íntegro e completamente entregue a Ele, para a honra e a glória do nome dele, né, na obediência. Então, fazer nossa oração, que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo possa nos mostrar tudo aquilo que está escondido dos nossos olhos, Pai, que o Senhor possa ter misericórdia de todos nós aqui querendo aprender, alimentar o nosso espírito, que tenhamos uma live abençoada, que o Senhor nos proteja, proteja todos que estão debaixo do som da minha voz, que estejamos invisíveis aos males, aos maus e todo o exército demoníaco, Senhor, que possamos estar protegidos e que qualquer coisa, meu Deus, que for enviada, qualquer um de nós, todos nós, que a nossa fé, na nossa oração, no teu nome, no teu sangue, Senhor, estejamos protegidos e sempre declarando a vitória, dando graças a tudo aquilo que o Senhor, dono das nossas vidas, faz por nós. Que a gente tenha uma boa live, ela é consagrada a Ti, e que seja um capítulo especial, como tudo que o Senhor deixou escrito por nós. Que o seu Espírito me use como canal para ler para todos nós, que a gente possa aprender, que a gente possa aplicar na nossa vida tudo aquilo que a gente aprende na palavra de Deus e que a gente queira buscar essa diferença, que a gente queira ser especiais, que a gente queira ser diferente, meu Deus, que a gente possa entender que se não permitirmos que o Senhor nos lapide, nós não seremos lapidados. Se a gente não permitir com que o Senhor modifique a nossa vida, que o Senhor transforme a nossa vida, a nossa história, nós não teremos nossa vida modificada ou transformada. Que a gente possa pensar o tempo inteiro que sem o Senhor nós não estamos, se não estivermos servindo o Senhor, estamos servindo o inimigo. Então, que o Senhor ponha a sua sabedoria em cada um de nós. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Bom, vamos lá então. O encontro na eira. Deixa eu só abrir aqui. Certo dia, Naomi disse a Ruth: Minha filha, é hora de eu encontrar para você um lar seguro e feliz. A gente falou sobre isso, né? O significado do casamento, o significado, da proteção, o significado do que é de fato o casamento, né? A gente tem como é que diz? A gente tem um pensamento muito superficial do que é o casamento, a não ser que a gente leia a palavra de Deus e aprenda, né? E veja que desde o início Deus tem o laço do casamento, né? Ele é muito importante para Deus, porque representa o laço de Jesus com a sua igreja, sua noiva, com Deus, com Israel, como a gente sempre falou aqui. Então, o casamento específico é algo muito importante. E você pode fazer essa união, esse laço, né? Mais do que a palavra específica casamento, mas o laço mesmo que a gente faz que a gente possa colocar Deus sempre como o principal. Então, quando a gente põe um lugar seguro, um lar seguro, quando ela põe um lar seguro e lar feliz, ele está falando aquele na qual o Senhor vai habitar. Porque se você pegar a palavra laço, casamento, não, nem todo mundo é feliz no casamento, nem todo mundo isso, nem todo mundo aquilo. Se a gente pôr Deus, se a gente pôr Jesus no meio do nosso casamento, não tem como dar errado. Ah, mas existem cristãos que foram separados, existem pessoas que foram separadas. Com toda certeza não foi da vontade do Senhor. Agora, se aconteceu, em algum momento falta, porque nós precisamos entender que nós temos responsabilidade dentro de tudo aquilo que o Senhor nos permite estar. Então, às vezes nós escolhemos, né? Nós temos, fazemos escolhas que o Senhor não vai se intrometer, o Senhor vai deixar a gente fazer as nossas escolhas. E aí, o que é importante a gente saber, obviamente, né? É que se dá errado, digamos assim, alguma união especificamente, não é o Senhor que fez dar errado. Então, é um trabalho. Por isso que dizem casamento é um trabalho, casamento é uma, né? Por isso. Então, você fazer dar certo, você, né? E tem gente, obviamente, que tenta muito, mas quando um só quer e o outro não, não adianta dar certo. Então, quando ela diz lar seguro e feliz, ela está dizendo um lar que tenha a presença de Deus, que seja para você um lugar feliz e seguro, porque você terá uma pessoa para te acompanhar. E ela fala isso, Noemi, porque ela já não tem mais idade para casar, ela já não vai mais casar, né? Ela já perdeu todos os filhos, ela não tem como reproduzir. Isso significa que a família, que o nome da família, né, acabou.
Então, quando ela fala, olha, minha filha, você é da família, faz parte da família, né? Quando você achar uma outra pessoa, você vai levar o nome da família. Então, tem um propósito também, né? E essa fidelidade que ela tem com Noemi, né, a Ruth, isso tem a ver com o nome da família também, porque ela sabe que acabou ali uma família. E quando a gente fala de geração, né, a gente está falando, mas como assim acabou? Acabou. O nome da família específica de Noemi acabou. Não vai ter, por isso que era importante naquela época ainda ter filhos homens. Porque eles poderiam ter milhões de filhos, eles podiam ter milhões de outros filhos, né? E isso significa que o nome dos descendentes iam continuar indo. Então era importante, ok? Esse Boaz, senhor das moças com quem você trabalhou, é o nosso parente próximo. Hoje à noite ele estará na eira, onde se debulha a cevada. Faça o que direi. Tome banho, perfume-se e vista a sua melhor roupa. Depois vai até lá, mas não deixe que Boaz a veja enquanto ele não tiver terminado de comer e beber. Repare bem no lugar onde ele se deitar. Então vá, descubra os pés e deite-se dele e deite-se ali. Em nenhum momento ela está, não é implícito, em nenhum momento ela está incentivando, motivando ela a ter relações sexuais, nada com ele. O que ela está dizendo é: você vai lá, você se perfuma, tudo mais. Depois que acabar toda a festa, tudo que acabar o momento em que, né, debulhando tudo mais, você vai onde ele está, descubra os pés dele e deite-se ali. E ele lhe dirá o que fazer. Então, veja, ela sabe que há uma recompensa para o que ela vai fazer, ela sabe qual é a consequência, mas ela ama a Ruth, e ela não está colocando a Ruth em cilada. Ela não está dizendo, vai lá, tenha relações, como aconteceu, por exemplo, com as duas filhas de Ló, que tiveram, né, fizeram a relação do incesto, que faz parte dos Moabitas, inclusive. Então, não é isso, né? Delas é a linhagem dos Moabitas. Então, não é o que a gente, obviamente, espera aqui, não é o que está acontecendo aqui, ok? Farei tudo o que você disse, respondeu Ruth. Assim, naquela noite, ela desceu até a eira e seguiu as instruções de sua sogra. Quando Boaz terminou de comer e beber e estava alegre, foi deitar-se perto de um monte de grãos e pegou no sono. Ruth se aproximou em silêncio, descobriu os pés dele e se deitou. Por volta de meia-noite, Boaz acordou de repente. A gente sabe desses de repentes, né? Esses planos de Deus de repente. Ele se virou e ficou admirado de encontrar uma mulher deitada a seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, respondeu ela. Veja, ele tinha acabado, ela estava deitada ainda, não significa que ele não reconhece, é no meio da noite, meia-noite, eles não têm lâmpada igual a gente tem, assim, luz de, deixa eu acender aqui para poder ver quem é. Ele está deitado num lugar separado, perto de todos os grãos, não tem luz, não tem nada, ele está vendo a mulher deitada aos pés, porque, né, não existia homem, ele estava nos pés do homem, ele está vendo uma mulher deitada nos pés e ele pergunta, quem é? E aí ela diz: Eu sou sua serva Ruth, respondeu. Estenda as abas de sua capa sobre mim, pois o Senhor é o resgatador da minha família. Então veja, olha aqui, ela não está em nenhum momento focada em, esse homem é maravilhoso, ele tem uma fazenda, ele tem terras, ou ele é bonito, ou ele é poderoso. Olha o que que ela diz: O Senhor é o resgatador da minha família. Porque se não for por Ruth, o nome, né, da família de Noemi está vai ficar na memória. E a gente sabe que, por conta desse encontro, Jesus vai nascer lá na frente. Então, vocês sabem que ela está em Judá nesse momento, em Belém, em Judá, né? Elas foram para lá. Então, esse é um momento importante, porque em olha que beleza que é escrita essa história, ela é costurada lindamente. Ela não tem nenhum tipo de imoralidade, ela não tem nenhum tipo de forçação, nada. É tudo escrito e feito perfeitamente. Então, ela falou: você o Senhor é o resgatador da minha família. Então, Boaz escreveu: O Senhor a abençoe, minha filha.
Você demonstra agora ainda mais lealdade por sua família do que antes. Lembra que ele falou ontem que ela era leal à sua sogra? Então aqui ele está vendo que pelo que ela está fazendo, ela não quer saber o que ele vai fazer com ela, se ela vai trabalhar quando... não quer saber. Ela confia de que ele pode resgatar a família dela. E isso era muito honrado da pessoa fazer. Honrado ou honroso, não sei como falar, mas honrado ou honroso para a pessoa fazer. Então, mais lealdade por sua família que antes, pois não foi atrás de um homem mais jovem, seja rico ou seja pobre. Não se preocupe com nada, minha filha. Farei o que me pediu, pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Mas, embora eu seja de fato um dos resgatadores da sua família, há outro homem que é parente mais próximo do que eu. Fique aqui essa noite e pela manhã conversarei com ele. Se ele estiver disposto a resgatá-la, muito bem, que ele se case com você. Se não, tão certo como vive o Senhor, isso aqui, primeiramente, é uma promessa, segundamente, é a prova que nosso Senhor é sempre vivo, independente das pessoas acharem que nosso Senhor morreu na cruz e lá perece, ou que, não. Ele sempre esteve vivo, sendo o Senhor, e mandou o seu filho, ele em filho também vive, desde sempre. Eu mesmo a resgatarei. Então, ele está dando aqui para ela uma certeza. E Deus, obviamente, o permite, né, que faça isso. Ruth ficou deitada aos pés de Boaz até de manhã, mas levantou-se antes de raiar o dia, pois Boaz tinha dito: ninguém deve saber que uma mulher esteve na ira. Então Boaz lhe disse: traga-me sua capa e estenda aqui. Ele despejou sobre a capa, capa que eles, né, se protegiam para caminhar mesmo, frio e tudo mais. Ele despejou sobre a capa 6 medidas de cevada e a pôs sobre as costas de Ruth. Depois ele retornou à cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, ela lhe perguntou: como foi, minha filha? E Ruth contou a Noemi tudo o que Boaz havia feito. E acrescentou: ele me deu estas 6 medidas de cevada e disse: não volte para sua sogra de mãos vazias. Eu quero muito que vocês prestem atenção nessa parte. Então Noemi disse: tenha paciência, minha filha, até sabermos o que vai acontecer. Boaz não descansará enquanto não resolver essa questão ainda hoje. Olha como a palavra de Deus ela é tão perfeita e ele escreve ela tão perfeitamente, tudo se encaixa, tudo é tão perfeito na palavra de Deus que eu vou explicar para vocês. Por que que ele mandou, tá? 6 medidas de cevada, não 5, não 4, não 3, né? Por que que ele mandou essas 6 e falou, não volta para casa de mãos vazias? Ou seja, aqui ele está nomeando uma pessoa para saber que essa cevada está indo para lá, a sua sogra. Não volte para casa dela de mãos vazias, ela vai saber que você está levando algo. E é um código que eles têm. Por quê? Ela disse, o que que ela diz aqui? Tenha paciência, Boaz não vai descansar enquanto não resolver essa questão ainda hoje. Ele mandou 6. Isso é algo muito, muito precioso e muito sagrado para os israelitas, principalmente. Por quê? Porque Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no sétimo. Então, o que ela está dizendo aqui é que ele não vai descansar até resolver essa história hoje. Então, isso foi um código para ela entender. Noemi obviamente, israelita, sabe da história de Deus, sabe da criação, sabe de tudo. Ela sabia isso. Então, quando ela fala, pode ficar aí paciente, tenha certeza que não vai passar de hoje. Quando ele deu 6 medidas de cevada, ela sabe por quê. Na sétima é o descanso. Então, ele não vai descansar enquanto não resolver hoje ainda, né? Então, olha como Deus é lindo, porque às vezes a gente lê uma coisa assim. A gente fala, Boaz não descansará enquanto não resolver essa questão ainda hoje. O que que a gente vai entender? Ele tá com pressa, mas tem sempre algo mais a fundo na palavra de Deus para a gente aprender. Sempre mais a fundo que Deus está mostrando. Olha, eu estou em cada detalhe. Eu estou em cada momento, eu estou em cada. E é isso que a gente precisa entender. Deus está em cada detalhe na nossa vida. Mas a gente não vai ver esses detalhes, a gente não vai ver essa presença forte de Deus e a mão dele, se não houver, obviamente, ou na vida daqueles que não têm
a obediência no sentido de ser íntegro e no sentido de ser leal a Deus somente. A Deus, a Deus, a Deus. Tudo que a gente vê aqui, Deus fala sobre lealdade. Esse livro inteiro, são 4 capítulos, e olha como ele é rico de informação, olha como detalhes que Deus vai escrevendo e colocando, são detalhes importantíssimos para a gente ver que mesmo quando a gente acha que é um livro de 4 capítulos, tão curto, tão isso, não tem nada, diz que Deus está ali presente. E é assim que a gente termina o capítulo 3 dessa live maravilhosa. A gente vai voltar amanhã, se Deus quiser, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, com o capítulo 4, que é o último capítulo do livro de Ruth, que eu sou apaixonada e amo esse livro bastante. E amanhã, deixa eu ver se ele é muito longo. Não, são 22. Então, é isso. E aí depois a gente começa Samuel, que é uma história que eu amo, eu sou apaixonada pela história de Samuel. A gente precisa estar juntos na segunda-feira, em nome de Jesus Cristo, para que a gente possa ler Samuel, que a gente já vai iniciar, tá bom? Então fiquem com Deus, um beijo para todo mundo, bom descanso e até amanhã.